E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Uma coisa que eu queria que você falasse, até a gente acabou pulando, eu queria até falar disso antes, mas eu acho que cabe. É, quando eu te pergunto da roupa e tal, tem tudo a ver com uma liturgia. Isso. E é algo que a gente tem perdido na igreja, né? Eu acho que com medo de engessar e tal, e perder a autenticidade, a gente praticamente tem descartado a liturgia. Qual a importância da liturgia na igreja? A liturgia, ela é como uma, uma estrutura, né? Uma estrutura. Os bispos americanos, eles sempre diziam isso, assim, o mover do espírito é como um rio, mas um rio precisa de leito, e a liturgia é o leito. Um rio sem leito, ele não carrega a vida, ele destrói tudo no entorno. Quando ele transborda, ele sai do leito, Uau. ele é altamente destrutivo, então ele precisa ter uma margem. E a margem são essas estruturas que elas bimilenares, né, na história da igreja. Algumas delas não são pagãs, como as pessoas, os irmãos de um movimento assim, dos movimentos mais radicais, dizem assim, isso é paganismo romano e tal. Não, muita coisa vem aí da sinagoga, do modelo de como é que era que os Por cristãos exemplo. primitivos por exemplo, a gente tem a pregação da palavra como a gente tem hoje. Ela é muito de você ler um texto e depois expor o texto. Isso vem muito da sinagoga, porque em Atos dos Apóstolos as falas são espontâneas. Pedro está num local, não é uma programação, um sermão, um culto. Ele levanta e fala. Paulo está em determinado, ele levanta e fala. E ali Pedro não preparou um esboço para falar naquele momento, nem Paulo nos locais que ele estava. Era tudo muito espontâneo que está Sim, descrito em sim. Atos. A estrutura de um sermão várias leituras, cânticos e orações de sermão, essa estrutura que a gente tem hoje é geral, sendo que de uma igreja para outra só muda um pouco a forma, essa estrutura litúrgica, ela vem da sinagoga. E aí a gente teve, acho que dos anos 2010, a gente teve um ataque muito grande à estrutura litúrgica por meio do Frank Viola, né, que dizia assim, isso é o cristianismo pagão. E aí, quando ele começava a desconstruir as igrejas mais antigas, todo mundo vibrava. Mas aí ele foi chegando nas contemporâneas. A grupo de louvor também é uma invenção. E não sei o que é uma invenção. Aí foi falando, né, das novas tradições, que todo mundo tem uma tradição. E aí, quando você vai estudar a história da igreja, você vê que os apóstolos, eles não estavam... eles davam princípios gerais, princípios litúrgicos. E aí você tem uma liturgia que é justamente esse leito da obra ordinária de Deus. Né? E normalmente se expressa por meio de um calendário também. É uma das expressões, é o calendário anual. Eu fico muito feliz, assim, que parece que ao mover do Espírito, né? Eu falo uma linguagem assim como carismático, né? Nessa direção, porque a gente vê o livro da Tish Warren, né? É a Liturgia do Ordinário. Eu uma vez falei assim na internet, perguntei, fiz uma enquete para ver se o pessoal respondia. Vocês entenderam o livro sem... Vocês que não são de igrejas assim, que tem aquela tradição litúrgica que é dela, que é episcopal, vocês conseguiram entender o livro? Porque ela fala assim, isso aqui é o abraço da paz, isso aqui é o momento da confissão de pecados, isso aqui é o momento da Eucaristia. A ordem com que ela estrutura cada capítulo do livro é a ordem do culto episcopal. É mesmo. É. Não, a gente leu, a Val leu, fez até alguns estudos na internet, eu acho que a Aí gente... todo mundo disse, não, dá para entender, Aham. legal, pelo menos dá para apanhar Sim, o geral do princípio, mas né? ela usou a ordem. Ela Uau. usou a ordem do culto da igreja episcopal, cada capítulo para estruturar, né? E depois o James Smith com Você é Aquilo que Ama, como a liturgia forma Isso é a gente, maravilhoso. né? E que existem liturgias seculares e que se a gente não tiver, não for intencional na nossa liturgia, porque ela forma a gente vai acabar aderindo a liturgias seculares que vão formar a gente também, né? E aí o Espírito tem falado muito essas coisas na direção. Eu fico feliz quando eu chego assim, vejo igrejas contemporâneas que são como aquele escriba, né, que está tirando do seu tesouro coisas velhas e coisas novas. Sim. E aí chega assim na ponte, e aí vai ter uma série tal do Advento, né, que é do calendário litúrgico, aí vai ter a série de pregações da Quaresma, preparando para a Páscoa. Aí você tem série e aí você vê Pentecostes, todo mundo celebrando as festas litúrgicas, que são a maneira didática que Deus já tinha na antiga aliança de ensinar o povo dele o plano da redenção através dos anos. E isso é muito bom para criança também. Sim. E na minha igreja a gente também a liturgia ela está na maneira como a gente veste, né?
eu estou com um clerical romano. Normalmente ele está um pouquinho por fora aqui. Mas normalmente tem um clerical... Então esse é proposital, está um pouco para fora? ele está um pouco para fora, ele é proposital. O que ele simboliza? É um modelo diferente. Ele significa a servidão a Cristo, né? Como se fosse quase que uma coleira. Né? Você é escravo de Jesus. E o clerical, o uso clerical começa mesmo com os presbiterianos, né? Escoceses, né? Não começa no catolicismo. É mesmo? Mas todo mundo aderiu porque em espaços cada vez mais secularizados, você visivelmente se apresentar como alguém que é cristão, até caminhando vestido dessa forma, você testemunha da existência da igreja, né? E assim também essa preocupação com os espaços sagrados. Tem um outro aspecto do litúrgico que são os sacramentos, que são sinais visíveis, né, dessas realidades invisíveis da graça de Deus. Toda igreja tem. Eu digo muito que a gente briga por questões semânticas, né, mas toda igreja tem o batismo e a Santa Ceia, com nomes diferentes e explicações diferentes sobre de que forma Jesus está presente e o Espírito Santo presente durante a administração dos sacramentos. Mas toda a igreja tem. Eu tive muita dificuldade de entender essa dimensão litúrgico-sacramental, porque eu vim da Assembleia de Deus e eu cheguei na Igreja Episcopal no ano 2000, porque estava tendo uma conferência de Randy Clark lá. Tinha acabado, o Avivamento de Toronto tinha estourado, e o Avivamento de Toronto, ele não atingiu as igrejas carismáticas que já existiam. A igreja do aeroporto era a Vineyard. E a Vineyard, ela tinha uma respeitabilidade dentro das igrejas históricas, por causa de John Wimber. E quando aconteceu lá, o avivamento se espalhou na comunidade britânica. O Canadá fazia parte da comunidade britânica, faz parte. E as igrejas anglicanas do mundo inteiro começaram a ser tocadas pelo Avivamento de Toronto. É mesmo. E tem uma igreja em Londres, que eu acho que é a maior igreja da Europa, que é criadora do curso Alpha, né? A Holy Trinity de Brompton. Essa igreja foi sacudida pelo mover do Espírito. E o curso Alpha vem depois? Oi? O curso Alpha vem depois. O curso Alpha vem depois disso. Nasceu a partir dessa experiência dessa igreja, né? Quando alguém me pergunta assim, quais os frutos desse avivamento de Toronto? Eu disse, curso Alpha, Heidi Baker, Nick Billman. Que o povo questiona assim, cadê o fruto? Eu vou dizendo os ministérios que nasceram a partir disso, né? E essa igreja, e o povo dizia assim, meu pastor ficou realmente impressionado quando isso aconteceu, porque para você dizer assim, sugestão para brasileiro, para americano é uma coisa, mas sugestão para inglês, você vê o inglês super comportado no chão do templo, rindo, gargalhando, haja trabalho de sugestão, né? Porque tem que ser um hipnótico ali, violento. Porque não é do temperamento do povo, né? Era uma obra extraordinária do Espírito mesmo. E aí ele foi com esse pessoal que era ligado ao meu pastor. Meu pastor veio para Toronto, ele era muito fechado. E aí ele teve uma experiência onde um velhinho tocou nele, ele sentiu uma fraqueza nas pernas, caiu no chão. E aí ele falou em inglês, né? Senhor, abençoe essas mãos em português, para que elas sejam um instrumento de cura. Aí o velhinho voltou onde estava ele e falou em inglês, Senhor, abençoe essas mãos, para que elas sejam um instrumento de cura. Ele disse, és tu mesmo, Senhor. Aí ele baixou a resistência ao mover do Espírito e no ano de 2000 ele convidou o Randy Clark para vir para a igreja. Aí foi aquelas conferências Catch the Fire, né? E aí aí eu fui, eu era da Assembleia de Deus, fui visitar. E quando eu vi o mover do Espírito Santo, que estranho. Falou fogo. Você vai, fogo, né? Catch the Fire. Aí eu vou. Chego lá, eu fico impressionado, que eu, assim, meu Deus, isso é uma igreja católica. A roupa, eles usam hóstia. E essa coisa. E como é que o Espírito Santo está movendo aqui? Deu um bug na minha cabeça. Pode isso? Pode isso, né? Como é que pode? É quase como que Paulo, Pedro em Atos 10, né? Como é que o Espírito pode estar sendo derramado sobre os gentios, né? Mas está sendo derramado como foi sobre nós. Como é que a gente nega batismo com água para quem o Espírito Santo está batizando? Está batizando, né? Então, eu vi aquele mover ali do Espírito e na semana seguinte eu fui para o culto dos jovens lá e os jovens de lá depois percebi que era muito ligado ao Jocum. E foi né, mesmo ligado à Assembleia de Deus, houve algumas mudanças na Assembleia de Deus no Estado, que radicalizou o legalismo e coisa do tipo. E aí eu tinha acabado de entrar na universidade
E a igreja episcopal, ela me dava um espaço para pensar. E a igreja de onde eu vim, ela estava impedindo a gente cada vez mais de pensar, sectarizando, fechando. E aí eu decidi ir para a igreja episcopal, mas ficava muito incomodado, que eu pensava assim, não, talvez essa galera aqui tenha pouca luz de Deus. E por isso que eles batizam criança, por isso que eles são litúrgicos, por isso. Mas quando eles tiverem mais luz, aí eles vão ser mais espontâneos, eles vão dar lugar ao Espírito Santo, e isso aqui vai mudar. Isso aqui vai vir um avivamento e vai acabar com isso aqui, né? Na minha cabeça. Eu vou ficar por aqui, eu quero ser instrumento de Deus pro avivamento que vai acabar com isso aqui. Aí, mas depois, ao longo do caminho, às vezes as pessoas pensam assim, você chegou a um entendimento sobre essa coisa litúrgica por contato com o catolicismo, coisa do tipo. E, infelizmente, muita gente, não sei se é correto dizer infelizmente, eu tenho um cuidado com a unidade do corpo e acaba não machucando outros irmãos, né? Às vezes irmãos de outras tradições podem assistir e tal. Mas, assim, unidade não é relativizar a verdade da palavra de Deus. E muitos irmãos têm ido para o catolicismo, se convertido, tem uma onda de conversão de pessoas para o catolicismo. E eu não fiz esse caminho assim de ir para a igreja romana por esse desejo do litúrgico e do sacramental, que o pessoal sente esse vazio, né? Principalmente o pessoal que tem porque liturgia e sacramento muitas vezes é como arte, né? Você precisa desenvolver o gosto, uma sensibilidade, um entendimento, né? E muita gente mais que tem estudado e tal, estudado história da igreja, acaba indo embora. Porque não encontra esse espaço nas igrejas contemporâneas. E eu não fiz esse caminho, eu fiz esse caminho por meio da fé reformada. Porque teve aquela onda calvinista de 2010, né, do novo calvinismo, de John Piper, D.A. Carson, a gente começou a ler aquilo tudo e se empolgar. E aí, quando eu fui ler a Confissão de Fé de Westminster, eu vi que ela tratava não como ordenanças, mas como sacramentos. Foi meu primeiro contato com a linguagem sacramental, de que a Santa Ceia não era apenas uma memória de alguém que está ausente, mas era a memória de alguém vivo, presente, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. A presença espiritual não chega a ser a explicação católica, né? De transubstanciação, mas uma presença espiritual. Então, ali